Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Jeremias 18, 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa manhã reunidos, Deus, na Tua presença. Que o Senhor possa encontrar, Deus, os nossos corações dispostos, disponíveis a ouvir e a entender a Tua palavra. Deus amado, não permita que saia sequer uma palavra da minha boca, se não for vinda diretamente do Teu coração. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa conduzir cada momento dessa palavra, conforme a Tua vontade, e que o Senhor possa ministrar primeiramente na minha vida e com cada um que se encontra aqui nessa manhã. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos dá entendimento para que o Senhor tenha a ministrar nas nossas vidas nesta manhã. Amém. Aqui nessa passagem, Jeremias ele é chamado pelo Senhor para ir até a casa do oleiro. Chegando lá, ele vê o oleiro trabalhando. O oleiro ele está ali, ele se depara com a cena do oleiro fazendo um vaso de barro. Quando Jeremias ele chega ali, ele pega a parte em que o barro, na verdade, já está nas mãos do oleiro. Porém, até chegar nessa parte, o barro, ele enfrenta um processo. O barro, para se transformar em vaso, ele enfrenta um processo. Então, hoje nós vamos analisar o processo que um barro enfrenta, o processo que o barro tem que passar, para então ele se tornar um vaso. Talvez hoje você tenha enfrentado coisas na sua vida que você não entende. Talvez você ache que você não vai dar mais conta, que já chegou no seu limite. Mas nessa manhã eu quero te dizer, faz parte do processo. Que você possa sair daqui com isso no seu coração. Faz parte do processo. Primeiramente, o barro para fazer um vaso não pode ser qualquer barro. Não é qualquer barro ali do lamaçal que serve para poder fazer um vaso. O barro ele tem que ser um barro escolhido. Nós somos barro, mas nós somos barro escolhido pelo Senhor. O Senhor ele foi lá no lamaçal e nos escolheu, porque aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, Ele já conseguiu projetar, e Ele foi lá no lamaçal e nos escolheu. Nós possamos lembrar disso, nós somos escolhidos pelo Senhor. Uma outra etapa que o barro enfrenta é a fase em que ele tem que ficar um tempo, é como se fosse um período de descanso. Depois que ele é escolhido lá no lamaçal, o oleiro ele coloca o barro separado e durante um período esse barro ele vai recebendo água. Ele vai recebendo água. E ele recebe a água para ele passar por um processo onde ele vai ser amolecido. E essa água trazendo para a nossa vida, que somos barro escolhidos pelo Senhor, é a presença de Deus, é o amor de Deus, que quando entra nas nossas vidas,
Ele vai nos amolecendo, Ele vai trabalhando em nós, vai trabalhando no nosso coração, que muitas das vezes se encontra ainda resistente, se encontra ainda duro diante da vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos ficar ali um tempo sendo trabalhados pela presença do Senhor, sendo ali amolecidos pelo amor, pela graça, pela compaixão, pela misericórdia do Senhor. Então, após esse processo em que o barro ele fica ali recebendo água e que ele é amolecido, então ele vai para a fase em que são removidos os pedregulhos, as sujidades, as pedrinhas, as impurezas que se encontram ali naquele barro. Talvez muitas das vezes a gente está enfrentando algumas coisas na nossa vida e a gente não entende, talvez a gente perde algumas coisas, não só coisas, talvez até pessoas são retiradas da nossa vida. E a gente não entende o porquê. Essa fase do processo, o Senhor ele remove algumas coisas da nossa vida. E aqui trazendo para a situação do barro, o oleiro ele remove do barro tudo aquilo que vai interferir na modelagem do vaso. Tudo aquilo que vai interferir na fase de modelagem, tudo aquilo que vai interferir vai impedir, atrapalhar o oleiro de deixar o vaso na forma que ele quer, é removido nessa fase. Tudo aquilo que pode trazer uma rachadura no vaso, nos processos, nas etapas seguintes do processo, são removidas aqui. Então talvez você está enfrentando um momento da sua vida que você está perdendo coisas, na verdade não está perdendo, talvez você está vendo pessoas, coisas, situações sendo retiradas da sua vida. E você talvez não está entendendo por quê. Saiba que faz parte do processo. É uma etapa do processo que Deus tem para a sua vida. É uma etapa do processo, da promessa, do propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez nós não enxergamos, mas o Senhor ele já sabe tudo aquilo que aparentemente aos nossos olhos não vai interferir, mas que lá na frente pode nos prejudicar, que lá na frente vai nos impedir de sermos o vaso que Ele quer que nós sejamos. Essa é uma fase de renúncia, é uma fase que nós temos que entender, que nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que já não deve mais fazer parte de nós. Porque aqui nós estamos sendo preparados para uma próxima fase. E a próxima fase é onde o barro ele é amassado. Ele é amassado. E antigamente, hoje alguns lugares ainda usam, mas antigamente o oleiro, ele amassava o barro com os pés. Hoje em dia tem até um equipamento que se usa para isso, mas esse processo, ele é utilizado para que o barro, depois de retiradas as impurezas, ele se torne uma pasta homogênea, ali junto com a água em que ele foi umedecido e ele vai sendo trabalhado para ficar homogêneo, ficar mais maleável. E ali ainda assim, se surgir alguma sujidade, alguma pedrinha, essa sujeira ela é removida ainda nesse processo. O Senhor, por mais que a gente enfrente alguns momentos em que parece que a gente está sendo esmagado, parece que todas as nossas forças estão indo embora, nós precisamos saber que faz parte do processo. Porque muitas das vezes nós ainda nos encontramos de uma forma rígida, dura, um coração endurecido diante do Senhor. E o Senhor, Ele nos quer diante dEle de uma forma maleável. O Senhor, Ele procura homens e mulheres que estejam maleáveis diante dEle. Nós possamos permitir que Ele nos molde conforme a sua vontade, conforme o seu querer.
O Senhor, Ele nos chama para que estejamos diante dEle, disposto a sermos trabalhados. Talvez hoje você está numa fase da sua vida em que você se sente literalmente amassado. Às vezes é pancada de tudo que é lado na nossa vida, porque tem vezes na nossa vida que a gente enfrenta problema em todas as áreas. Talvez você junta tudo de uma vez, é problema às vezes em casa, no trabalho, tudo de uma vez. Às vezes na saúde, e a gente parece que não vai suportar. Eu quero te falar nessa manhã que você vai suportar sim, porque quem está te preparando é o oleiro. Nós somos barro, mas nós somos barro que estamos sendo preparados, estamos sendo trabalhados pelo oleiro. O oleiro que é o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Em toda parte do processo, por mais que doa, nós tenhamos a certeza de que Ele coloca ali todo o amor dEle, em cada parte do processo. Porque Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Ele sabe o que cada um de nós teremos que ser diante dEle. Ele chamou cada um de nós de uma forma diferente. Ele tem um projeto, Ele tem um propósito para cada um de nós. Depois que o barro ele é amassado, e ali nesse processo de onde o barro é amassado também, além de serve para poder tirar as bolhas de ar que porventura ali tiver. Aí é separado as porções e ali ele é amassado para que fique o mínimo de bolha de ar possível, porque essas bolhas de ar podem gerar trincas, pode fazer o vaso estourar futuramente nas próximas fases. Nós podemos entender que nessa fase, onde o oleiro ele amassa o barro para eliminar as bolhas de ar, o Senhor ele trabalha em nós para que seja removido o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que nosso eu diminua, para que futuramente esse vaso, esse barro que vai transformar em vaso, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio somente da presença de Deus. Nós precisamos eliminar as nossas vontades, eliminar o nosso orgulho, nós precisamos eliminar tudo aquilo que não provém de Deus nas nossas vidas, para que sejamos um barro pronto para passar para uma próxima fase. A próxima fase, aqui a gente pode até ler no versículo 3, que fala assim: e descia a casa obra sobre as rodas. É nessa fase, a partir dessa fase, que Jeremias começa a ver o trabalho do oleiro. E aqui a gente pode ver que o oleiro ele pega uma porção de barro e coloca sobre as rodas. Mas essa porção de barro, ela tem que ser colocada no centro da roda. Se ela não estiver no centro da roda, o oleiro não vai conseguir trabalhar de forma adequada. Isso quer dizer que para o Senhor trabalhar de forma adequada, trabalhar de verdade na nossa vida, nós precisamos estar no centro da vontade dEle. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, para que sejamos assim, verdadeiramente trabalhados pelas mãos do oleiro. A girar a roda. E o interessante é que para cada tipo de vaso, o oleiro ele vai usar uma velocidade diferente. Cada um de nós temos um tempo necessário, temos uma velocidade necessária para Deus trabalhar em nós. Nessa fase em que o oleiro está ali diretamente colocando as suas mãos para moldar aquele barro, moldá-lo como um vaso, ele coloca em suas mãos todo o amor, toda a sua graça. Uma coisa muito, muito, muito interessante é que um vaso,
para ele ser moldado, para ele ganhar a forma que o oleiro quer. O oleiro, ele molda ele de dentro para fora. Uma mão serve de apoio do lado de fora, mas a mão que molda é a mão que está dentro do vaso. O Senhor, Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele trabalha em nós de dentro para fora. O Senhor, Ele quer trabalhar o nosso coração, Ele quer trabalhar o nosso interior. Talvez você tenha enfrentado coisas que você não vê saída, não vê resposta, você fica sem entender. Às vezes você fala, Deus, mas eu estou diante da tua presença, eu estou te buscando, eu estou lendo a Bíblia. Mesmo a gente estando no centro da vontade de Deus, assim como esse barro, ele está no centro da roda, o Senhor, Ele ainda trabalha em nossas vidas. E Ele trabalha de dentro para fora. O Senhor, Ele vai nos moldando. Ele vai nos moldando conforme a sua vontade, conforme o seu querer. O oleiro, ele tem um projeto. Ele molda uma estrutura diferente para cada vaso. E mesmo os vasos, que podem ser parecidos, talvez o oleiro faz uma remessa de vasos com o mesmo modelo. Mas como o vaso de barro, ele não é feito em forma, ele é feito pelas mãos do oleiro, mesmo que sejam parecidos, cada um sai de uma forma diferente. A gente não deve se comparar com ninguém, porque cada um de nós somos vasos diferentes nas mãos do oleiro. O Senhor tem um projeto diferente para cada um de nós. O Senhor, Ele tem um tempo diferente para cada um de nós. Não se compare com ninguém. O que Deus tem para você é seu. O que Deus tem para você é no seu tempo. O que Deus tem para trabalhar em você, Ele vai trabalhar em você. O que Deus tem para trabalhar com o outro, Ele vai trabalhar com o outro. Permita-se ser moldado pelas mãos do oleiro. Outra coisa interessante, nós podemos ver aqui que Jeremias presenciou no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro. Na verdade, aqui fala que é o vaso que ele fazia de barro, mas na verdade a gente ainda não pode chamar aqui de vaso. É um barro em formato de vaso, porque o vaso ainda não estava pronto. Ele ainda estava sendo trabalhado pelas mãos do oleiro. Se quebrou na mão do oleiro. Aqui não fala que foi a falta de cuidado do oleiro que quebrou o vaso. Não foi a falta de amor do oleiro que quebrou o vaso. O oleiro, ele não tinha a intenção de quebrar o vaso. O próprio vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso pode ter se quebrado na mão do oleiro porque talvez ainda tinha alguma impureza. Que nós sejamos barro, que mesmo em formatos de vaso, nós possamos nos quebrantar nas mãos do oleiro. Porque quando nós nos quebrantamos nas mãos do oleiro, Ele não tem a intenção de nos descartar. Nós fomos escolhidos por Ele. Nós somos barro escolhidos pelo Senhor. O Senhor mesmo que nós quebramos nas mãos dEle, Ele não nos descarta. Ele nos pega de novo e nos refaz. Talvez você está aqui hoje com o coração despedaçado. Talvez você está aqui hoje com áreas da sua vida que você não sabe mais o que fazer. Que você acha que não tem mais jeito. Mas eu quero te lembrar que você está nas mãos do oleiro. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu do projeto que Ele tem para a sua vida. E você também não pode desistir. O Senhor, Ele te pega hoje e refaz a sua vida. Refaz os planos, refaz os projetos de tudo aquilo que tem planejado para você. O oleiro não desiste das nossas vidas. Quando nós estamos ali, mesmo que ainda como barro, mas nós estamos no centro da roda, no centro da vontade do Senhor, e temos as mãos de Deus, as mãos do oleiro, envolvendo as nossas vidas com amor. O Senhor, Ele trabalha ali com tanta graça,
com tanta compaixão, com tanta misericórdia, que mesmo que ainda haja impurezas, mesmo que haja alguma coisa, o Senhor, Ele trabalha. E Ele vai te remoldando, 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 até que você esteja pronto, em forma de vaso novamente. A Bíblia fala que o Senhor, Ele olha para nós e procura corações quebrantados e contritos diante dEle. Quando nós nos apresentamos diante dEle, quebrantados, o Senhor, Ele se compadece. O amor de Deus, Ele nos transforma. O amor de Deus trabalha em nós, de dentro para fora. O que a gente vê do lado de fora é só o resultado do que foi trabalhado do lado de dentro. Que as pessoas possam olhar para você e ver o resultado do que Deus tem trabalhado com você do lado de dentro. Que o Senhor possa ver o reflexo do amor, da misericórdia e do poder de Deus agindo na sua vida. Nós sejamos maleáveis, que nós não sejamos homens e mulheres resistentes diante de Deus. Nós possamos permitir sermos moldados conforme a sua vontade. Porque o Senhor, Ele usa essas fases de trabalho, do processo do barro, para trabalhar o caráter do servo de Deus. Para trabalhar aquilo que Ele quer que nós sejamos diante dEle. O Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para sermos vasos e vasos de honra. O Senhor, Ele nos quer como vaso de honra na nossa casa, Ele nos quer como vaso de honra no nosso trabalho, Ele nos quer como vaso de honra na casa dEle. Seja vaso de honra por onde quer que você estiver. É para isso que o Senhor te chamou. É para isso que Ele tem trabalhado nas nossas vidas. É para isso que Ele tem nos moldado. Depois da etapa em que o vaso ele é moldado nas mãos do oleiro, vem uma próxima fase que às vezes é um pouco difícil. Todas as fases são difíceis, mas essa talvez gera dúvidas no nosso coração, que é o tempo em que o barro em formato de vaso ele é retirado e colocado às vezes numa prateleira, ele é colocado num lugar de descanso. E esse tempo é um tempo que é chamado tempo de espera. Muitas das vezes parece que a gente foi esquecido pelo Senhor. A gente ora e Deus não dá a resposta. A gente ora e não vê Deus trabalhando. E esse tempo de espera é para que a água que está ali no barro, ela possa ser absorvida, tornando assim o barro mais resistente, para que ele vai ficar ali endurecido. Se você tentar pegar, fazer alguma coisa com o vaso, com o barro ainda amolecido, ele vai se quebrar. Esse tempo de espera, ele é necessário para que nós possamos nos tornar mais resistentes. Talvez a gente ache que Deus não está nos respondendo, talvez a gente não está vendo Deus trabalhando, mas Ele continua no controle de todas as coisas. A gente só precisa aprender que tem o tempo de espera. Tem o tempo de espera. Enquanto a gente espera, Deus continua trabalhando. A gente continua sendo preparado para a próxima fase, que é a fase da fornalha. Quando a água ali do barro ela é absorvida e o vaso então está ali seco, pronto para enfrentar a fornalha, onde ele é colocado diante de uma alta temperatura, para que então o vaso saia dali resistente, pronto para uso. O Senhor, Ele tem nos preparado para que possamos enfrentar a fornalha. E que mesmo que seja difícil, mesmo que a temperatura esteja alta, o Espírito Santo, Ele é conosco. E nós sairemos dessa fornalha resistentes. Nós sairemos dessa fornalha
como o Senhor quer que sejamos. O Senhor, Ele tem para cada um de nós um projeto diferente, um propósito diferente. Mas para a gente viver o propósito, é necessário viver o processo. O barro, para virar vaso, ele precisa enfrentar as etapas do processo. O oleiro, ele não pode pegar o barro e trabalhar de qualquer forma. O oleiro, ele não pode pegar o barro lá no lamaçal e modelar ali de qualquer jeito. Tem todo um processo. E cada fase do processo tem um tempo. Nós precisamos saber respeitar e aceitar e confiar no tempo de Deus para a nossa vida. Nós precisamos confiar, mesmo que a gente não entenda, porque não cabe a nós entender. Nós precisamos confiar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos confiar no Deus que a gente serve. Nós precisamos confiar, pois se estamos na mão do oleiro, nós sabemos que o melhor Ele há de fazer para cada um de nós. Confia. Descansa. Eu não sei qual fase do processo você está enfrentando. Cada um de nós enfrentamos uma fase diferente. Mas saiba que em todas elas, o oleiro está em controle. O oleiro, ele trabalha na nossa vida e ele não sai do controle. Mesmo quando a gente está no período de espera, ou mesmo quando a gente está na fornalha, o oleiro, ele continua no controle. O oleiro das nossas vidas continua no controle. Não olhe para o cenário. O Senhor, Ele foi lá no lamaçal, o oleiro, ele foi lá no lamaçal e olhou para o barro. Desse barro cheio de impureza, cheio de sujeira, Ele conseguiu contemplar um vaso de honra. Mesmo que você esteja enfrentando um período difícil, um período de caos, mesmo que você esteja sendo amassado, ou que você está enfrentando um período de espera, em que parece que Deus se esqueceu de você, em que parece que Deus se esqueceu da sua causa, saiba que o oleiro, ele está moldando a sua vida, ele está trabalhando na sua vida, e que independente do cenário que você se encontra hoje, faz parte do processo e você vai viver o propósito. O propósito que Deus tem para a sua vida, de te fazer um vaso de honra. O Senhor, Ele quer te deixar como vaso para que você seja cheio da presença dEle, cheio do Espírito Santo, cheio de unção. Ele nos quer vasos sem rachaduras, porque as rachaduras fazem perder, não retém o que está dentro do vaso. E o Senhor quer que nós retenhamos tudo aquilo que Ele tem para nós. Ele quer que nós sejamos cheios e que permanecemos cheios da presença de Deus nas nossas vidas. Seja vaso de honra. O Senhor te chamou para ser vaso de honra. Lembre-se que mesmo que esteja difícil, você é escolhido de Deus. Você não é qualquer um. Você pode até ser barro, mas você é um barro escolhido pelas mãos de Deus. O Senhor foi lá e te escolheu, Ele te chamou. E Ele tem te preparado para a honra e glória do nome dEle. Nós possamos nos dispor diante de Deus. Nos dispor no centro da roda e permitir que sejamos moldados pelas mãos do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. Grandes coisas o Senhor tem para esse vaso que Ele está moldando. O Senhor, Ele tem utilidade, Ele tem chamado para esse vaso. Cada um de nós que estamos aqui hoje, nós somos vaso diante do Senhor. E mesmo que nós
nos desfaçamos, o Senhor, Ele nos pega e nos refaz. Não é uma fase ruim que vai fazer o Senhor nos descartar. Pelo contrário, Ele nos pega e nos faz de novo. Porque Ele nos chamou e Ele tem cuidado das nossas vidas. Eu te convido nessa manhã. Fica da forma que você quiser. Seja de joelhos, em pé, sentado, mas feche os seus olhos. Feche os seus olhos e abra o seu coração diante de Deus e fala: Pai, como um barro nas mãos do oleiro, eu quero ser nas tuas mãos, Pai. Por mais que eu não entenda, Deus, o que está acontecendo, por mais que eu não entenda as fases do processo, Deus, mas que nós possamos simplesmente confiar no Senhor, nós possamos confiar no Seu amor, confiar no Teu poder, nós não possamos buscar por entender, mas que nós possamos descansar, que nós possamos confiar em quem Tu és, que nós possamos confiar de que é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está trabalhando. Pai amado, que o Senhor possa sondar os nossos corações nessa manhã e encontrar corações maleáveis, corações disponíveis a serem trabalhados pelas Tuas boas mãos, as Tuas mãos de amor. Pai amado, que o Senhor venha retirar de nós toda impureza, toda sujeira, Pai, todo pedregulho que nos impede de sermos vaso que o Senhor tem para cada um de nós, que nos impedem de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Pai amado, abre os nossos olhos, que nós possamos, Deus, confiar no Senhor, confiar de todo o nosso coração. E que mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, nós possamos entender que faz parte do processo do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos entender que para vivermos o propósito, para vivermos a promessa, para nos tornarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nós precisamos enfrentar as fases do processo. Pai amado, nos dá força para podermos enfrentar, nos dá discernimento para enfrentarmos cada fase do processo, Deus. Pai amado, que nós possamos mergulhar na Tua palavra, que nós possamos buscar intimidade com o Senhor, que nós possamos ser vasos de honra, vasos sem rachaduras, Pai. Que nós possamos ser vasos cheios do Teu Espírito, cheios do Seu amor, cheios da Sua graça. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, que possamos ser vasos de honra em casa, que possamos ser vasos de honra no nosso trabalho, que possamos ser vasos de honra na rua, que possamos ser vasos de honra no nosso ministério. Pai amado, que possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós venhamos ser vasos que Te adoram, e que enquanto nós enfrentamos as fases do processo, nós não venhamos murmurar, mas que nós venhamos Te adorar, que possamos Te engrandecer, porque sabemos que em todo o tempo o Senhor é bom, o Senhor é bom, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai amado, eu Te agradeço por cada vida aqui nessa manhã. E eu confio, Pai, de que o Senhor há de trabalhar de forma diferente em cada um de nós, porque nós somos barro, mas somos barro na mão do oleiro. Pai amado, e queremos nos tornar vasos de honra, para que Teu nome seja engrandecido. Pai amado, em nome de Jesus eu Te agradeço, Te engrandeço e Te glorifico, Pai, pela Tua presença aqui neste lugar. Muito obrigado. Deus, que o Senhor possa agir em cada vida, Pai, que se dispôs a Ti nessa manhã. Nós possamos buscar por estarmos no centro da Tua vontade, para que sejamos moldados conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai amado, em nome de Jesus, desde já nós Te agradecemos, porque sabemos que grandes coisas o Senhor fez neste lugar. Amém?